no canal do YouTube, depois eu mando o link para vocês também, tá? Então, hoje a gente vai ter aqui a continuidade do conteúdo, vou passar um videozinho de 15 minutos, né? Eu tenho passado os links aí para vocês, não sei se todos estão vendo, então eu vou passar um videozinho de 15 minutos aqui, no final da parte da apresentação dos slides, e depois eu vou tirar as dúvidas que vocês, como a gente já vem fazendo, vocês coloquem, por favor, suas dúvidas no chat aí. Eu vi que tem algumas dúvidas do teste, eu já estou com o teste aqui também carregado, e aí eu posso também, de repente, passar todas as questões, e aí as dúvidas que surgiram aí, né, algumas pessoas ficaram com dúvidas aí nas questões, tá? Bom, então vamos iniciar, então, no módulo 3. A gente vai estar falando nesse módulo 3. Todos me ouvem bem? Positivo. O Roberto já me deu um retorno aqui. Então, nós vamos falar aqui nesse módulo 3, né, sobre tolerância às perdas de solo. Vamos falar um pouco de capacidade de uso de terras e vamos falar um pouco de planejamento conservacionista, tá? Então, hoje a gente vai tratar desses 3 temas, que é a continuidade dos conteúdos anteriores. A partir da aula que vem, a gente já vai falar efetivamente das práticas de manejo, tá? E aí vai trazer exemplos aqui. A nossa previsão é que nós tenhamos 6 módulos, então esse é o terceiro, ou seja, nós estamos na metade do curso hoje, tá? A gente vai mantendo o mesmo esquema de, no dia seguinte, mandar para vocês o teste, para que você responda até a terça-feira seguinte, tá? Eu tenho observado que o número de respostas, vou até ver aqui agora, só um minuto. Ó, nós temos 100 cursistas, e até o momento 57 responderam esse teste 2, né? Então, assim, só para alertar que não haverá emissão de certificado, tá? Se não houver a participação, inclusive, nas respostas, né? Fazendo os questionários, os testes que estão sendo enviados, tá? A gente não abre mão disso, porque de fato um esforço tremendo aqui que a gente faz para estar oferecendo esse curso aí para vocês, e o que a gente espera é um retorno assistindo os vídeos, assistindo as aulas aí, né, ou ao vivo, ou depois por vídeo, e respondendo os testes. É o mínimo que a gente cobra de vocês, né, é uma contrapartida, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Então, só registrando o número de pessoas que estão respondendo os testes é muito pequeno, tá? Assim, muito pequeno. São 100 pessoas de 157 até agora, e hoje é o último dia. Então, só para alertar, não haverá ajustes, jeitinhos, etc. Tá? A gente vai procurar seguir aí com a programação. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco da tolerância às perdas de solo, né? E a tolerância às perdas de solo, na verdade, é uma questão estratégica, né, do ponto de vista ambiental e econômico. Né? Quando o solo passa a ser manejado visando uma atividade qualquer, você acaba que com o homem, ao interferir naquele solo, ele acaba alterando aquelas relações, né, do solo, clima e da própria planta que está sendo introduzida ali. Então, portanto, o monitoramento dessas perdas de solo, né, principalmente por erosão hídrica, já que você que acaba expondo o solo ali às intempéries da natureza, no nosso caso aqui é a questão das chuvas, né? Então, a gente precisa estabelecer alguns limites, tá? Então, não há como você fazer um plantio sem ter impactos no solo, tá? Então, se você tem uma propriedade, se você tem um sítio, ou se você está prestando assessoria, está acompanhando um trabalho aí num sítio, numa fazenda, se você quer produzir água, você tem que entender que ao fazer qualquer tipo de ação, mesmo num plantio de floresta, você está, de fato, causando uma mudança ali nessa relação solo, clima e planta, tá?
Então, na verdade, o que a gente vai discutir um pouco aqui hoje é que a gente precisa acompanhar, monitorar, e nós temos limites que são estabelecidos para essa perda de solo. Tá? Dentro de limites aceitáveis, o que se quer, na verdade, é um manejo adequado e sustentável das atividades agrícolas, sejam elas quais forem. Tá? E aí, nós temos a tolerância às perdas de solo, que é a quantidade máxima que o solo pode ser perdido pela erosão. Repito, qualquer ação no solo, você vai provocar, você vai acelerar o processo de erosão. Mas você deve observar alguns limites. Então, essa tolerância às perdas de solo é a quantidade máxima de solo que pode ser perdida pela erosão, sem que a área apresente queda na sua produtividade. Lógico que não apresentar queda na produtividade é um exagero. Você sempre vai provocar alguma mudança ali, o que vai causar algum impacto. Mas você pode minimizar essas perdas, você pode minimizar esse prejuízo, né? E vai depender da forma que você vai trabalhar isso. A gente vai falar um pouco hoje e vai começar efetivamente na semana que vem a falar das técnicas que você pode usar, deve usar, para proteger o seu solo e ter uma produção aí, uma atividade aí sustentável, né, equilibrada na propriedade que você está trabalhando, seja ela qual for. Então, o estabelecimento do limite admissível de perda de solo deve considerar os fatores físicos. Então, quais são os fatores que a gente deve considerar ao fazer uma intervenção, ao fazer um trabalho ali de uma nova cultura numa área? Você tem que verificar o tipo de solo, né? Você tem que verificar a declividade do terreno e o processo de erosão que já aconteceu. Então, é muito comum a gente trabalhar alguma área que já está bastante degradada, tá? Isso é algo assim comum. Então, você tem que procurar ali, de acordo com a área, de acordo com o grau de degradação, adotar algumas práticas ali, que né, muitas vezes elas não se repetem de uma propriedade para outra. Né? Tem uma área que é mais preservada, menos degradada, você adota algumas práticas. Se uma área estiver muito degradada, você pode adotar outras. Se uma área for muito grande, você adota algumas técnicas. Se você tiver recurso, você adota uma técnica. Se você não tiver tanto recurso, você adota outra. Então, nós vamos ver, a partir da semana que vem, né, já estou fazendo propaganda, vamos começar a falar das técnicas de caráter edáfico, né, que aumenta a produtividade do solo, de caráter vegetativo, onde você usa a cultura para proteger, né, o solo, e as práticas de caráter mecânico, que essas sim são práticas mais extremas, né, que você usa para poder reverter um grau de degradação no solo. Tá? Bom, mas para falar de tolerância às perdas de solo, nós temos que falar do tempo de formação do solo. Então, qual é o tempo de uma formação de uma camada de solo? Aí, no caso, nós temos algumas informações, né, que a gente pesquisou na literatura. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde o solo são solos, uma região mais temperada, né, não tem um clima tão rigoroso como o nosso, para formar isso, é uma estimativa, tá, pessoal? 25 milímetros de solo superficial pode levar aí 300 anos, né? Isso é bem interessante. Imagina, 300 anos para formar aí 2,5 centímetros de solo, né? Agora você leva um dia, se for o caso, dependendo da área, um trator de esteira para detonar tudo, para colocar, para revirar tudo, pegar o solo infértil de baixo, jogar para cima, pegar o solo fértil e jogar embaixo. Então, assim, eu já acompanhei muito esse trabalho de campo, né? Já trabalhei em usina de açúcar, já tive essa experiência, e já vi muita coisa errada. E acabei, no passado, até, de certa forma, participando desse tipo de atividade. Imagina, eu trabalhei num sistema, numa usina, trabalhei como topógrafo, né? Em usina de cana-de-açúcar e no setor de irrigação. E na época, né, nada contra os peruanos, mas na época só tinha peruano aqui, né, nessa região aqui de Campos. Né? Então, o que eles faziam?
Eles pegavam grandes áreas, aqui é bem plano, né? Mas pegavam grandes áreas para fazer a sistematização do terreno, que é usar máquinas para poder tornar o terreno, né, tabuleiros. E aquilo ali, gente, pegava todo esse solo da superficial, jogava embaixo, pegava o solo do horizonte B, do C, jogava para cima, e tornava esse solo aí, que era um solo naturalmente rico, um solo infértil. E aí depois vinha com uma grande quantidade de matéria orgânica para poder incorporar, para poder compensar toda aquela movimentação de terra. Então, eu estou dando um exemplo de coisas que a gente faz na prática errada, né? E depois o prejuízo para reverter isso é altíssimo, né? Então, voltando. Então, nos Estados Unidos, a estimativa do tempo para formar 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros de solo, 300 anos. Mas em condições como as nossas aqui, onde você tem uma radiação solar muito alta, você tem a gente está numa região tropical, né? A maior parte do nosso país está entre o trópico de Capricórnio e o Equador. Então, nós estamos aí numa região tropical e uma parte até equatorial, certo? Então, a gente tem aqui a ocorrência de uma radiação intensa, muito calor, temperaturas altas, chuvas intensas, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Se você tem altas temperaturas, você tem, né, chuvas por conta aí da formação. E aí você acaba tendo um processo de intemperismo, né, que é a degradação das rochas, para a formação do solo, de uma maneira bem simples, muito intensa. Então, aqui, se lá nos Estados Unidos leva 300 anos, aqui leva 10 vezes menos tempo, né? Ou 30 anos. Isso é uma estimativa. E aí nós também temos limites de tolerância à perda de solo diferentes, tá? Então, esses limites aqui variam aí, lá nos Estados Unidos, variam de 2 a 12,5 toneladas por hectare ano. Aqui, no Brasil, a gente vai ver na sequência. Isso. Bom, mas nós temos alguns fatores que influenciam diretamente nesse limite, né, de tolerável ou aceitável de perda de solo. Quais são esses fatores? O avanço tecnológico. Nós hoje avançamos bastante, né? Vocês devem acompanhar, vocês estão fazendo aqui esse curso, ou algum momento já ouvi dizer, que o nosso país, em termos de produção agropecuária, né, agrícola, é muito avançado, e é mesmo, tá? Nós temos aí tecnologias que fazem, né, que ajudam esse país a tornar aí a agricultura bastante forte no mundo, tá? Outro fator que influencia nesse limite de perda de solo é a necessidade de produção de alimentos, seja para fornecer alimentos para a população, mas também para alavancar a balança comercial com as exportações, principalmente de grãos, né? Soja, milho, principalmente soja, né? Por isso que a nossa balança comercial ela é positiva, né? Porque nós temos aí um grande volume de vendas no exterior dos nossos grãos, né? Nós produzimos muita matéria-prima para os outros países, principalmente soja. E o outro fator que acaba influenciando esse limite tolerável ou aceitável de perda de solo é a impossibilidade de cultivar áreas agrícolas sem riscos de erosão. Então, esses três fatores acabam definindo esse chamado limite tolerável ou aceitável de perda de solo, cuja a definição é a intensidade máxima de erosão que ainda permitirá um nível de produtividade economicamente sustentável das culturas. Então, assim, repito, não é que esse limite vai impedir que você tenha erosão no solo, mas ele vai te dar uma condição mais sustentável, ou vai permitir que você consiga produzir naquela área e ter um comprometimento menor do que você teria caso fizesse isso de forma intensiva, sem se preocupar com esse limite de perda de solo. Tá? Bom, voltando à questão lá dos Estados Unidos, os limites lá, observem,
variam aí de 4,5 a 11,5 toneladas por hectare por ano, tá? Quando eu coloco aquele -1 ali, hectare, ano, -1, é como se fosse barra por ano, tá? É a mesma coisa. Então, que a gente extrair aí. Mas, no caso dos solos, né, tropicais, essa disponibilidade é mais escassa, né? Então, nós temos alguns dados aí. Por exemplo, no estado de São Paulo, o problema todo aqui no Brasil é que alguns estados têm algumas pesquisas bastante consolidadas, tá, pessoal? Outros estados não. Por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma agricultura muito forte, tem muitos trabalhos de pesquisa. Então, esses dados aí a gente encontrou até com certa facilidade. Então, os solos chamados horizonte B textural, você pode ter tem limites aí de 4,5 a 13,4 toneladas por hectare por ano, tá? São os limites de perda de solo. Já os solos aí do horizonte B, latossólidos, são solos mais antigos, mais profundos, mais desgastados, né? Os limites são maiores, 9,6 a 15 toneladas por hectare ano. Então, não se preocupe em guardar números, tá? E sim entender que você tem diferentes tipos de solo. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de solo e temos também diferentes limites para essas perdas de solo. Ah, mas se eu não tenho essa informação do limite que eu posso ter aqui? Bom, isso aí são informações mais teóricas, né? O que a gente quer, na verdade, é mostrar para vocês, primeiro, que a gente tem como reduzir as perdas de solo, mesmo adotando a prática de uma cultura. Segundo, que se a gente adotar as práticas que a gente vai estar falando para vocês aqui no curso, com certeza vocês vão observar no campo perdas de solo menores, maior infiltração de água no solo e o que é o principal, né? A produção de água na propriedade. Tá? Então, aí são dados só para reforçar esses conteúdos que a gente está passando para vocês. Aqui nós temos uma outra tabela, tá? Valores aí já para o estado da Paraíba, né? Esses estados do Nordeste são importantes porque tem uma produção significativa, né? E tem toda a questão econômica, de sobrevivência de muitos que vivem no interior, da agricultura. Então, ele tem alguns estudos, né? Então, vejam, olha só, os diferentes tipos de solo, não se preocupem em conhecer esses solos, mas as diferenças de tipos de solo, os diferentes tipos de solo. Então, assim, uma regra geral é que os solos aí mais novos, a perda máxima tolerável, elas são menores. E os solos mais antigos, como o latossolo, eu marquei aí para vocês, as perdas de solo, a tolerância à perda de solo são maiores, ou seja, você tem práticas diferentes para cada um desses tipos de solo, tá? Então, isso que é importante guardar. Então, vejam, será que o mesmo solo que eu tenho aqui no estado do Rio vai servir para quem está lá no Mato Grosso, quem está lá em Goiás, quem está no Espírito Santo? Não. Isso vai depender não só do tipo de solo, da topografia, da cobertura vegetal, de tudo aquilo que nós já conversamos aqui. E a tolerância vai variar também de acordo com o local. Aqui eu vou, alguns dados que eu considero interessantes de perda de solo associada a diferentes tipos de cultura, aí para o estado de São Paulo. Isso não deve variar muito de local ou de região para região, porque está associado ao tipo de cultura. Então, por exemplo, o feijão, e eu coloquei uma fotinha aí para vocês do feijão, o limite dele, na verdade, aí não é limite, aí são perdas mesmo, médias, né? Você pode perder até 38 toneladas por hectare ano. Vou voltar um slide aqui para lembrar que no Brasil, o máximo que a gente vê aqui nesse slide no estado de São Paulo é 15 toneladas, não é isso? Olha quanto que você pode estar perdendo, em média, se você cultivar feijão sem os devidos cuidados de proteção do solo. Você está perdendo mais do que o dobro do limite permitido. Tá? Então, é uma cultura que merece atenção. E você tem a questão das entrelinhas, né? É uma cultura que, lógico, começa pequeno, então fica muito solo exposto no início da cultura, e aí, à medida que ela for crescendo, ela vai fechando. Mas essa entrelinha sem cobertura vegetal, sem uma cobertura morta, ela pode ser prejudicial.
E dependendo da topografia, essa perda de solo pode ser grande, quando está indicado aí nesse valor médio, tá? A mamona é até maior, o milho aí, que fecha mais, né? O milho tem muita palhada, então acaba a palhada caindo no solo, protegendo o solo. Então já é mais fechado. A cana também. Para quem conhece a cana de açúcar, sabe que depois que ela fecha, nada suporta ali a cana, se ela estiver bem fechadinha, né? Abafa o mato e tal, e ali também ela protege o solo, tá? Tem algumas culturas, que é chamado culturas permanentes, que as perdas são bem baixas, né? Então, vejam, por exemplo, o reflorestamento e a pastagem, né? Aí, aquele produtor rural que gosta de pastagem, que quer ter área de pastagem, vai dizer, olha aí, tá vendo? A pastagem, ela tem uma perda de solo bem menor, menos da metade do que um reflorestamento. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse dado aí. Primeiro, a pastagem tem que ser bem manejada, nós já falamos para vocês aqui. Não basta ter uma pastagem extensiva, com excesso de gado, né? Nós já até comentamos isso, né? O entendeu? Quem foi que falou que tinha aqui o peso de um gado, 450 quilos, com 4 patinhas, né? Se você coloca um excesso de gado em uma área, então você pode compactar o solo e aquela pastagem cair em produtividade ao longo do tempo. Isso acontece com bastante frequência. Mas se você manejar essa pastagem, observando, respeitando o limite ali de quantidade de animais por área, você vai conseguir ter uma pastagem ali produtiva e que protege o solo também. Uma outra consideração importante sobre esses valores aí, o reflorestamento ele não tem tanta eficiência aí de perda de solo como a pastagem. Só que o reflorestamento, a floresta nativa, principalmente, ela tem uma vantagem muito grande, que ela presta uma série de serviços ambientais, né? Então, ela tem ali, ela ameniza climaticamente a região, ela protege o solo, ela também cria ali um ambiente ali propício para os animais silvestres, você tem ali toda uma relação ali com aqueles animais, com aqueles pequenos insetos que muitas vezes, por falta de ter ali uma mata, vão comer lá a sua produção. Ou seja, você tem toda uma relação ali, todo um conjunto de serviços ambientais que são proporcionados por uma mata, principalmente uma mata nativa, e não estão aí vinculados nessa questão de perda de solo, tá? Mas só tomar cuidado com essa informação. Bom, e aí, falar um pouco da capacidade de uso das terras, né? Então, existe essa... o que é essa capacidade, né? Então, a capacidade de uso das terras, que é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de tolerância de perda de solo, a gente está falando de limites, né, de perda de solo. Então, na verdade, a capacidade de uso dá uma ideia das possibilidades e limitações da terra, né, da propriedade que você está estudando, conceituando o quê? A sua adaptação para diversos fins. Então, muitas vezes, eu quero desenvolver uma cultura na minha propriedade, ou na propriedade que eu estou ali trabalhando, e aí eu esqueço se aquela propriedade tem aquela aptidão, né? Então, por isso, foram desenvolvidos aí por esse autor esses grupos e classes de capacidade de uso da terra, né? Isso é uma forma de trabalhar essa avaliação. Então, você tem um grupo chamado Grupo A, que são terras passíveis de utilização por culturas anuais, perenes, né, ou permanentes, como queiram, pastagens e reflorestamento e vida silvestre. Então, está dividido em 4 classes. As classes 1 e 2. Classe 1 ali para terras cultiváveis, sem problemas de conservação. Classe 2 são terras cultiváveis com problemas simples de conservação. Classe 3 aí são terras cultiváveis com problemas complexos de conservação. E a classe 4 são terras cultiváveis apenas ocasionalmente, tá? Com extensão limitada. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem aí para vocês entenderem. Já o grupo B são terras impróprias para cultivos intensivos. Mas ainda é possível você cultivar pastagens
ou reflorestamentos. Esse grupo aí, eles abarcam as classes 5, 6 e 7, tá? A classe 5, terras adaptadas em geral para pastagem e reflorestamento, sem necessidade de práticas especiais de conservação. A classe 6 são terras também para pastagem e reflorestamento, alguns problemas simples de conservação. E a classe 7 aí, para pastagem e reflorestamento, mas com problemas complexos de conservação. Então, à medida que os grupos, as classes vão aumentando, né, a sua indicação, elas vão se tornando impróprias para o cultivo comercial, tá? E aí, finalmente, as classes C são terras não adequadas para cultivos anuais perenes, pastagem ou reflorestamento. Ou seja, são áreas que devem deixar preservadas. São normalmente, com certeza, são aquelas que nós destinamos para reserva ambiental, reserva legal, etc. Tá? Então, são terras impróprias para cultura, para pastagem, para reflorestamento. Serve apenas como abrigo e proteção da fauna e flora silvestre, tá? Como ambiente de recreação ou para fins de armazenamento de água. Então, é uma classe aí que não deve ser utilizada. Na prática, nós sabemos que isso não é respeitado. Vamos olhar essa figura aqui, e aí nós temos só lembrando, né? Então, aqui, a classe A, de 1 a 5, vamos dizer assim, você consegue cultivar. Mas à medida que você vai aumentando aí a classe, você vai tendo alguma dificuldade. De 5 a 7, você já começa a ter só pastagem ou reflorestamento. E a oitava é para você não cultivar nenhuma cultura, nem pastagem, nem reflorestamento. Então, vamos voltar à nossa figura. Então, vejam lá. 1 e 2. Ó, então, 1 e 2 são aquelas que você pode usar para pastagem, para outras culturas, né, sem muita restrição. A 3, você já começa a ter alguma restrição, mas você pode ainda usar como cultura. Tá? Aqui na imagem, o que a gente poderia dizer é que essa 3 provavelmente já é uma área que já tem alguma propensão à erosão, então você tem que tomar alguns cuidados. A 4, observe que ela já está mais numa encosta, né? Já está numa região de encosta. Então, ali você tem a declividade, você já tem ali alguma dificuldade que você já vai ter que tomar alguns cuidados, fazer o cultivo em nível, por exemplo, você vai ter que fazer algumas contenções, se for necessário. A 5, ela está aqui embaixo, então são áreas ali que você só vai poder adotar ou pastagem ou reflorestamento, tá? E aí você pode ver outros pontos, ó. A mesma coisa é o 6 e o 7, tá? E o 8 está lá no topo do morro, no terço superior. Se a gente olhar a legislação, nós já falamos disso aqui também, são áreas que devem ser preservadas. Não é para você tombar ali e fazer uma pastagem. Eu já mostrei imagens, fotos aqui para vocês de algumas áreas que, né, o proprietário fez isso de forma errada. Primeiro, é errado perante a legislação, né? Segundo, é errado do ponto de vista da lógica. Aquela ali são as áreas de recarga. São as áreas que você deve deixar preservadas justamente para abastecer os mananciais da propriedade. Então, é lá que a água, prioritariamente, deve infiltrar para poder você abastecer ali os aquíferos, né? O lençol freático, as nascentes, os cursos d'água. Né? Então, assim, são áreas que não deveriam, né? Então, veja aquele topo de morro todo ali na imagem, ele deveria estar protegido, preservado, né? Normalmente são as áreas de reserva legal, por exemplo, né? Que você não deve ter nenhum tipo de cultivo. Aqui é só para a gente ilustrar que, à medida que você aumenta a classe ali, você aumenta as limitações e os riscos do uso desse solo. À medida que você está no início dessas classes, a 1, 2, 3, 4, até 4, você tem ali o aumento, né, da adaptabilidade,
adaptabilidade da liberdade de escolha do uso, né? E observe na horizontal que você vai, por exemplo, a classe 1 ali, você tem vida silvestre e recreação, limitado, moderado, intensivo. Aí você chega ali a cultivo ocasional, cultivo intensivo, beleza. A classe 1 pode praticamente tudo. Já a 2, você já chega só até cultivo ali, no início ali, intensivo. Aí você vai, à medida do 3, já chega até moderado, 4, só limitado, e aí vai cada vez mais restringindo, e você não consegue, como chega lá no final, não é que você não consiga, você pode até fazer, mas você não vai ter o retorno esperado desse cultivo, caso aquela área que você pretende usar, ela esteja numa classe ali mais restritiva, tá? Então, o uso adequado da terra deve ser o primeiro passo para a conservação do solo. Então, nós estamos aqui falando de conservação do solo. Quando eu falo em conservação do solo, implicitamente eu estou me referindo à conservação de água também, tá? Então, o primeiro passo para a conservação do solo, utilizando cada parcela da propriedade de acordo com a aptidão. Então, nem sempre você vai poder usar toda a área do seu sítio, da fazenda, da mesma forma. Você vai ver aquelas áreas menos, né, problemáticas, aquelas áreas que merecem um pouco de atenção com relação à erosão, aquelas áreas que você deve tomar cuidado, porque ali você pode intensificar o processo erosivo, outras áreas que são mais planas, menos sujeito ao processo erosivo, então você tem que cuidar de outra forma. Então você tem que meio que mapear mesmo a sua propriedade para fazer um uso adequado. E tem áreas que você vai ter que trabalhar com reflorestamento mesmo, porque elas são ou muito declivosas, ou o solo ali é muito suscetível à erosão, então você tem que trabalhar ali com culturas, de repente, culturas permanentes. Então, se a gente observar, a natureza ela é assim, perfeita. A gente que, às vezes, quer forçar a barra de uma situação que aquele terreno não permite. Tá? Então, a gente deve sempre observar, em cada parcela da propriedade, a aptidão, a capacidade de uso, a produtividade econômica. Né? E aí a ideia é que esses recursos naturais, né, solo, água, chuva, eles fiquem, na verdade, à disposição do homem para seu melhor uso e benefício ao mesmo tempo em que são preservados para as gerações futuras. Né? Então, esse planejamento conservacionista, que é isso que nós estamos falando, ele tem a finalidade de maximizar a produtividade das terras por meio de um sistema de exploração eficiente, racional e intensivo, que assegure também a capacidade produtiva do solo. Ou seja, você vai usar o solo, você vai conseguir produzir dentro de certos limites, sem comprometer a riqueza, a qualidade daquele solo. Né? Qual é a questão? Isso aí é algo até, vamos dizer assim, é uma proposta até um pouco desafiadora, né? Porque o homem é muito imediatista, ele não quer saber de ter uma produção ali que não chegue ao máximo, mas contínua. Ele quer produzir logo, ele quer encher o bolso dele de dinheiro. Só que ele produz muito no ano, mas no outro, porque ele adotou práticas ali intensivas, práticas ali inadequadas, ele vai observar uma queda de produção. E aí ele vai gastar muito mais do que ele ganhou para poder recuperar o solo. Ou deixar o solo acabar, e aí você vai tornando aquela terra, né, aquele solo, improdutivo. A segunda opção é mais comum, tá? As pessoas acabam abandonando áreas dentro da própria propriedade e acabam provocando a degradação do seu próprio solo, muitas vezes por desconhecimento e muito também por esse imediatismo, né, de querer ter uma produção alta a qualquer custo, sem pensar no dia de amanhã. Tá? Quando a gente pensa nesse planejamento conservacionista, o que a gente tenta é garantir o aproveitamento adequado da área agrícola, considerando as propriedades do solo, a declividade do terreno e as características das chuvas da região. Então, vejam, eu já cansei de ouvir, quando você chega numa propriedade agrícola, você vê as coisas erradas, aí você
o proprietário ou o trabalhador te pergunta, você responde, mas muitas vezes a gente não consegue mudar aquela cultura, né? Até porque é assim que ele aprendeu, do pai dele, do avô dele. E aí você vê coisas absurdas, do tipo cantinho morro abaixo, não há curva de nível, trator de esteira ou trator fazendo o preparo do solo, morro abaixo. Ele não se preocupa que, por exemplo, numa chuva, já que ele já está gradeando, ou está fazendo ali, passando uma grade pesada, ou um arado, morro abaixo, quando bater a primeira chuva, vai descer todo o solo fértil, e ele vai empobrecer ou degradar o solo dele. Né? Então, assim, a gente vê muito isso, e há uma resistência cultural, principalmente naquelas regiões onde a gente observa o processo erosivo muito intenso, e as pessoas são muito resistentes a mudar suas técnicas, né? E são tecnologias, gente, que já estão aí no mercado, né, disponíveis há muitos anos, tá? Nós estamos falando de coisas simples, como plantio em curva de nível, proteção do solo, são coisas que estão mais que consolidadas, tá? Esse planejamento conservacionista, então, ele é essencial para se obter os melhores rendimentos na exploração de culturas. O objetivo é o máximo de rendimento de terra por unidade de área plantada, ou seja, o que é o máximo rendimento de terra por unidade de área plantada? Nós chamamos isso de produtividade. São duas coisas diferentes, né? Eu sei que boa parte aqui, ou a maioria sabe que eu vou falar. Uma coisa é produção. Produção, você pode ter uma produção grande, mas você pode ter uma produtividade baixa. A produção depende muito de área, e a produtividade depende muito da produção por área. Então, muitas vezes, você tem uma área muito grande daquela cultura, daquela pastagem, mas tem uma produtividade baixa, porque as técnicas que você utiliza não são as melhores, ou as mais sustentáveis, ou as mais conservacionistas ali para aquela propriedade, tá? Então, nós temos que distinguir isso. Quando eu falo máximo rendimento de terra por unidade de área plantada, eu estou falando de produtividade. Quando eu falo de máxima, ou quando eu falo da produção, eu estou referindo a uma produção que pode não ser ter a produtividade que nós desejamos. Tá? Então, a ideia dessa máxima produtividade, observando aí o planejamento conservacionista, é proporcionar um desenvolvimento socioeconômico do produtor rural e da sua família. É lógico que vocês já observaram que eu dou muita ênfase aqui à agricultura familiar, né? Porque o grande produtor, gente, ele tem recursos. Ele pode contratar um consultor, uma empresa, para poder fazer o planejamento de toda a sua propriedade. O produtor da agricultura familiar, ele precisa de maior suporte. E, portanto, é a ênfase que a gente dá aqui nesse curso. Tá? Então, o desejo é que se tenha um máximo de rendimento por unidade de área plantada, ou produtividade, utilizando o planejamento conservacionista, de forma a proporcionar desenvolvimento socioeconômico do produtor rural e sua família, assim como a conservação de recursos naturais da propriedade agrícola. Bom, uma coisa que é importante antes de realizar, né, esse trabalho de zoneamento das áreas, segundo aqueles grupos que nós mostramos para vocês, é fazer uma caracterização ambiental da área. Então, você precisa, né, o ideal que você tenha da propriedade, possa fazer o reconhecimento, um levantamento topográfico, tá? Hoje em dia, se você tiver as coordenadas, é possível você fazer isso numa ferramenta chamada Google Earth, né, que você baixa gratuitamente da internet. Você consegue fazer um mapeamento, né? Inclusive, a questão do cadastro ambiental rural, do CAR, ele foi feito, em sua grande maioria, utilizando essa ferramenta. Né? É uma ferramenta que está disponível na internet. Depois eu posso até passar um link para vocês. Você entra com as coordenadas, aí você conhecendo a propriedade, você consegue dar um zoom, né?
É lógico que ali a limitação são as imagens que você tem da área. Mas você, dependendo da região, você consegue imagens atuais. Aí você pode fazer a delimitação da sua propriedade e, a partir daquela delimitação, você estabelecer quais são as áreas que devem ser cultivadas, que podem ser cultivadas, as áreas que devem ser protegidas, né? As faixas, as APPs, ou seja, dá para você fazer um planejamento, mesmo dependendo do tamanho da propriedade, você pode fazer um mapeamento ali da sua propriedade e fazer o que nós chamamos de um planejamento de uso da propriedade, tá? Mas para isso, ou você faz o levantamento topográfico, mas isso aí muitas vezes pode ter um custo alto, mas você pode fazer, né, isso numa ferramenta simples, desde que você tenha as coordenadas lá da sua propriedade, coordenadas geográficas, tá? Você deve também, para fazer essa caracterização ambiental, um levantamento, né, e anotações das informações básicas a respeito das características principais dos solos e hidrologia. Bom, se você não tiver essa informação da sua propriedade, hoje em dia é bem provável que você consiga da região que você está, ou aquela propriedade está. E aí você pode buscar isso aonde? Nos órgãos de pesquisa, nos órgãos ambientais. Eu vou dar um exemplo do estado do Rio, porque aqui a gente conhece mais, tá? Mas aqui você consegue uma série de documentos e informações por região geográfica, né? E aonde você tem os municípios. E aí você consegue identificar a ocorrência dos solos ali naquela região que você está. A hidrologia são os recursos hídricos, né? Você pode conseguir essas informações dessa forma, tá? Ou você consegue de órgãos de pesquisa, então, órgãos ambientais, órgãos de pesquisa, aí você pode conseguir na Embrapa, o órgão de pesquisa do Estado, você tem que buscar essas fontes. E repito, hoje em dia tem muita coisa já disponível na internet. Um bom exemplo aqui é o INEA, no estado do Rio, tem muito material, e pouca gente tem noção disso, tá? É muita informação disponível, tá? Você pode conseguir essa informação no zoneamento ecológico econômico, porque o zoneamento ecológico econômico, ele tem que avaliar a capacidade de uso do solo e para você fazer esse planejamento, tá? Então, assim, você tem hoje, eu diria com a internet, com o advento da internet, muitas possíveis fontes de base de dados para você levantar informações da área ou da propriedade que você está. A outra coisa é a questão do reconhecimento da flora e a sua preservação, também é importante. Eu sempre digo o seguinte, uma propriedade que tem uma mata é uma propriedade que tem uma riqueza que deve ser preservada. A mata ali é um banco genético ali. Se você quiser fazer um reflorestamento, se você quiser fazer qualquer ação, é a sua reserva. Não é simplesmente para atender a questão legal, é uma questão estratégica. E você pode estar ali enriquecendo, é uma riqueza na sua propriedade que você deve preservar, né? Eu espero que vocês entendam que isso pode ser um diferencial ali na sua propriedade. Uma propriedade que tem uma mata, ela tem uma riqueza inestimável e que deve ser protegida, preservada e até recuperada, se for o caso. Aí você pode levantar também algumas informações, né? A profundidade efetiva do solo, a textura, a permeabilidade, a reação do solo, ou seja, se ele é alcalino, se ele é um solo ácido, se você precisa aplicar ali um calcário ou fazer uma outra prática, se ele tem matéria orgânica ou não, a declividade dele, né? O grau de erosão, o uso atual, etc. É lógico que alguém vai dizer, mas eu não sou agrônomo, eu não sou técnico agrícola, eu não sou da área, como é que eu vou fazer isso? Bom, você tem dois caminhos. Você pode buscar essas informações, como eu disse, em órgãos ambientais, de pesquisa, etc., ou tentar, junto à extensão rural aí do seu município, a EMATER, né, por exemplo, né, que é um órgão público,
conseguir essas informações, né? E esses técnicos normalmente dispõem de informações que possam te ajudar, tá? Mas essa caracterização ambiental ela é muito importante para você fazer o planejamento aí conservacionista da sua propriedade. Bom, feito aquele levantamento, você pode também fazer o levantamento dos fatores físicos, né, que tem maior influência na capacidade de uso do solo. Então, você pode, o tipo de solo, nós já falamos, a declividade, a erosão antecedente, o uso atual do solo, o sistema de conservação existente e a drenagem, tá? E aí você pode adotar alguns critérios de classificação dessas terras. Então, você pode verificar se aquela terra é suscetível à erosão, por conta da declividade do terreno, ou até porque o solo ele tende a ser, né, sofrer o processo de erosão. A capacidade produtiva do solo, que é aquela classificação que estamos mostrando para vocês, que pode ser em função da fertilidade, da falta de excesso de umidade, da acidez, da alcalinidade, etc. Do potencial de mecanização da área, e tem áreas que não podem ser mecanizadas, porque são áreas declivosas, são áreas que não permitem o uso de máquinas, tá? Ou que tem ali a questão da pedregosidade, né? É uma área ali que tem vários pontos de pedras, né? Ou que os solos são muito rasos, ou que já estão ali, já existem ali dossorocas, né? Que nós já vimos na semana passada, ou o grau de encharcamento, ou seja, você pode ter uma série de limitações ali que podem impedir a mecanização da área, tá? E também as condições climáticas, em especial o regime de chuvas, né? E aí você tem que também conhecer qual é o regime de chuvas da região, quais são os meses que chovem mais intensamente, e aí todo o planejamento seu tem que ficar em função dessas informações. Bom, a partir da semana que vem, nós vamos ver, como eu disse no início aqui de hoje, três práticas de conservação do solo. Nós vamos detalhar cada uma delas. Vamos começar semana que vem, provavelmente com uma ou duas delas, não vai dar para ver tudo, né? A gente deixa a terceira para a quinta encontro nosso. Então, nós vamos ver as práticas de caráter edáfico, que são aquelas que procuram adequar o sistema de cultivo, melhorando ou mantendo a fertilidade do solo. Aí nós temos várias técnicas, né? Desde o uso dos adubos convencionais, químicos, como também o uso de algumas plantas chamadas leguminosas, cobertura vegetal. Tem várias técnicas aí, tá? Extremamente interessantes e muitas vezes baratas, né? E que não demandam grandes investimentos. Lógico, isso vai depender do tamanho da área, né, da mão de obra disponível, a gente vai ver isso. Então, vamos ver também as práticas de caráter vegetativo, ou seja, usamos a vegetação para proteger o solo contra a erosão, porque o que nós queremos sempre é deixar o solo protegido do impacto das gotas de chuva, principalmente das chuvas intensas, porque elas, se o solo estiver desprotegido, sem proteção, ele vai sofrer o processo de erosão, dependendo das condições, com maior ou menor intensidade. E as práticas de caráter mecânico, que são aquelas, como eu disse aqui hoje mais cedo, são aquelas técnicas, né, aquelas práticas mais radicais, né, que são usadas em estruturas artificiais visando a interceptação ou a condução do escoamento superficial. Então, nós vamos falar aqui de terraço, nós vamos falar aqui de canais escoadouros, nós vamos falar aqui de barraginhas, de uma série de técnicas que são utilizadas para impedir, ou para, em áreas que já tem um processo assim, muito sério de erosão, a gente vai fazer o controle dessa erosão. Tá? Então, eu até não preferi entrar hoje, porque ia ficar, talvez, aí incompleto o dia de hoje, a gente vai entrar assim. Eu recomendo muito que vocês não deixem de participar, ou aqui, ou assistindo o vídeo, do conteúdo da semana, a partir da semana que vem, porque aí a gente vai entrar aqui no curso numa parte mais aplicada, tá? Fazendo aqui algumas
propostas, algumas metodologias já consolidadas de técnicas que vão proteger o solo e que vão aumentar a produção de água na sua propriedade, tá? Então, a gente começa na semana que vem. Aqui agora, eu queria... nós vamos rodar esse videozinho aqui, tá? Onde a gente já vai começar a falar de algumas técnicas, né? Eu vi alguns vídeos aqui que eu tenho passado para vocês. Os vídeos, assim, da Embrapa são muito longos, 1 hora, então, assim, precisaria de tempo. Aqui, a gente vai ter um vídeo de 15 minutos, que já é, assim, um pouquinho longo, né? A nossa proposta. Mas a gente vai passar esse vídeo. Na sequência, eu vou ler aqui as perguntas de hoje e as dúvidas aí que surgirem com relação ao teste também, né? Teste 2. Eu posso estar vendo aqui as dúvidas, né? Não vou dar a resposta, mas a gente vai estar apontando as dúvidas aqui. E aí, evidentemente, a resposta vai ficar mais fácil, tá? Então, eu vou passar o vídeo aqui agora para vocês. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho. Vou compartilhar aqui o outro computador. Um videozinho aqui que eu achei bem interessante para vocês. Só um minuto, por favor. Tinha testado aqui, tinha rodado direitinho. Olá, esse é o Dia de Campo na TV, o seu canal de informação sobre as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e parceiros. Confira na reportagem como deve ser feita a conservação do solo e da água no semiárido para evitar a desertificação do solo. O semiárido brasileiro corre sérios riscos de desertificação. A área ameaçada corresponde a quase 1 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a mais da metade da região Nordeste e ainda o norte de Minas Gerais, onde predominam os solos rasos, o clima seco e a cobertura vegetal esparsa. Essas características tornam o solo da região semiárida mais vulnerável ao processo de degradação. O mau uso do solo nas áreas agrícolas é outro fator que tem contribuído para desencadear esse processo. Práticas como as queimadas e a derrubada de florestas deixam os solos expostos à incidência das chuvas e enfraquecem a sua estrutura, o que favorece a erosão. Uma alternativa para diminuir a erosão e a falta de retenção da umidade no solo é a adoção das práticas de manejo e conservação do solo e da água. Mas essas práticas ainda são pouco utilizadas pelos produtores da região semiárida. No município de Pocinhos, na Paraíba, 20% da propriedade do agricultor Antenor Ribeiro sofreu erosão porque o antigo proprietário arrancou toda a plantação que existia no local e deixou o solo completamente desprotegido. Há 7 anos eu comprei essa propriedade aqui, né, de 20 hectares, e esse solo aqui era sisal, né? Já comprei já essa área degradada já, porque tinha cobertura de sisal e o sisal foi todo
tirado para uma indústria de papel e o solo ficou desprotegido, então a erosão fez todo esse estrago aqui. E já desse outro lado aqui eu tenho essa parte aqui, né, esse alto, com a cobertura nativa do solo, e é uma área preservada que eu não deixo ninguém tocar. Para preservar o solo da sua propriedade, o agricultor deve adequar o sistema de cultivo para manter a maior quantidade possível de cobertura vegetal. Solos pouco férteis e com alta suscetibilidade à erosão devem ser ocupados com vegetação permanente, como é o caso das florestas nativas ou área com culturas perenes. As florestas também são recomendadas para proteger os rios e mananciais. Manter o solo coberto com plantas durante o período chuvoso ajuda a reduzir os efeitos da erosão. Também conhecido como adubação verde, o cultivo de plantas de cobertura é uma das técnicas mais baratas e acessíveis de conservar o solo. Em áreas onde é feito o cultivo convencional com preparo do solo, as culturas de cobertura podem ser utilizadas como adubo. A adubação verde aumenta a infiltração e retenção da água e a matéria orgânica, o que é importante para melhorar a fertilidade e conservar o solo. Além da adubação verde, existem diversas técnicas de manejo e conservação do solo. Entre as mais recomendadas pela Embrapa para a região semiárida estão o plantio direto, a adubação, a calagem, a rotação de culturas, o cultivo em curvas de nível e o terraceamento. Agora, na segunda reportagem, você acompanha as técnicas de conservação do solo e da água para o semiárido. Uma técnica de manejo importante para reduzir os custos com o preparo do solo na implantação da lavoura e ainda aproveitar o período chuvoso desde o início é o sistema de plantio direto. Neste sistema, a semeadura é realizada sem que haja aração ou gradagem prévia do solo. O plantio é feito com a semeadora no solo não revolvido. O plantio direto divide-se basicamente em duas etapas. Primeiro, é feita a dessecação com herbicidas da cultura de cobertura ou das plantas daninhas para a formação da palhada. Em seguida, é feita a semeadura. Aqui nós temos uma área de plantio direto de mamoneira que vem sendo cultivada há 3 anos em sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto no semiárido, ele traz algumas vantagens para o agricultor. Entre elas, a gente pode falar que é o aproveitamento melhor do período chuvoso. Já no início do período chuvoso, o agricultor faz o plantio e não perde tempo em fazer o preparo do solo, o que acaba gerando mais produtividade para a cultura, já que ela aproveita melhor esse período chuvoso. Outra vantagem do plantio direto é que as culturas de cobertura ou a palhada, elas fazem com que o sistema radicular dessas culturas de cobertura ou as próprias plantas daninhas fazem microcanais no solo que fazem com que o sistema radicular da cultura sucessora, no caso aqui a mamona, consiga penetrar mais no perfil do solo. A gente pode ver aqui que a gente não tem compactação nesse solo, e a mamona fez o sistema radicular dela profundo, conseguindo aproveitar melhor a água. Porém, a gente tem que ter noção que uma das dificuldades do plantio direto aqui no semiárido é a dificuldade de formação de palhada. E nem sempre o agricultor consegue fazer uma cultura de cobertura antes do início do período chuvoso, porque nem sempre ocorrem chuvas esporádicas antes desse período, que favoreceriam a cultura de cobertura. Então, quando não ocorrer chuva esporádica, o agricultor pode utilizar as próprias plantas daninhas para secar e fazer o plantio direto. A palhada ou cobertura morta protege o solo contra o impacto direto das gotas de chuva, diminuindo o escoamento superficial. Com o passar do tempo, a matéria orgânica se decompõe e aumenta a agregação das partículas do solo, tornando-o mais resistente à erosão. Em solos descobertos, a degradação da matéria orgânica é acelerada pelo aquecimento,
o que reduz a fertilidade do solo. Para a formação de palhada, o ideal é cultivar espécies com elevada relação carbono-nitrogênio, especialmente as gramíneas, porque elas se degradam mais lentamente e, assim, a palhada fica por mais tempo na superfície do solo. Entre as culturas que podem ser utilizadas como cobertura estão o sorgo, o milheto e a braquiária. Outra opção é fazer o cultivo de gramíneas em consórcio com leguminosas, pois as duas espécies possuem sistema radicular com características diferentes e a leguminosa tem a vantagem de fixar nitrogênio no solo. O produtor pode ainda aproveitar as plantas de cobertura para alimentar os animais e cultivar as culturas comerciais, como feijão, milho, algodão, sobre os restos dessas culturas de cobertura. Em terrenos com declividade, o plantio em curvas de nível é uma das técnicas fundamentais para controlar a erosão. O preparo do solo e o plantio devem acompanhar as curvas de nível para aumentar a rugosidade do terreno. Assim, as valas deixadas pela semeadora e as linhas de plantas cultivadas formam barreiras que reduzem o escoamento da água e do solo. Quando as operações de preparo do solo e plantio são feitas ladeira abaixo, ocorre a formação de valas, no sentido das rodas do trator, formando caminhos, onde a água se concentra e ganha velocidade, o que favorece a erosão. Entre os equipamentos mais simples para fazer a marcação das curvas estão o nível de pedreiro e o nível de mangueira. Uma forma simples que poderíamos usar para resolver, ou pelo menos diminuir os problemas de erosão acontecido muito aqui no semiárido, tá? A essas áreas que nós temos com declividade, seria a construção de barramentos em curvas de níveis, né? Como esta que está sendo aqui, que é um processo simples. E para fazer isso aqui, nós começamos, inclusive, a marcar as curvas de nível. Para marcar essas curvas de nível, utilizamos equipamentos bastante simples e de acesso ao agricultor familiar. Em terrenos com declividade mais acentuada, o produtor deve associar o plantio em curvas de nível a outras técnicas de conservação do solo, como o terraceamento, por exemplo. Essa prática consiste na construção de estruturas físicas de solo no sentido transversal ao declive do terreno, em intervalos regulares, para controlar o escoamento superficial das águas da chuva. Essas estruturas, chamadas de terraços, são construídas com arado ou terraceador, formando pequenos aterros. Outro fator que deve ser levado em conta é que o custo de implantação e de manutenção de um sistema de terraceamento é relativamente alto. Antes de decidir pela implantação do terraceamento, o produtor precisa realizar um levantamento das condições de solo, clima e das culturas a serem implantadas na área e equipamentos disponíveis. É necessário ter segurança e eficiência no controle da erosão, pois o rompimento de um terraço pode levar à destruição de todos os outros terraços que estiverem abaixo, acarretando grandes prejuízos. No município de Areia, na Paraíba, o produtor João Batista de Lima é uma referência no manejo e conservação do solo e da água. Há 15 anos, ele trabalha com curvas de nível, terraceamento e aproveita todos os restos de plantas como cobertura do solo e na adubação orgânica. Bom, eu cheguei aqui há 18 anos, notando os problemas que tinha na propriedade, de erosões, de bossoroca, problemas de água, faltava até água para o consumo, tanto um humano como um animal. O sítio é sem ter reflorestado. Eu, anotando isso, eu fiz questão de fazer, junto com o pessoal da universidade, junto com a Emater, nós fizemos um trabalho extraordinário, fazendo esse sistema de curva de nível, matéria orgânica, a gente conserva tudo o que existe de sobra de cultura, a gente faz cobertura morta, que isso aí dá muito importante fazer a compostagem, fizemos curso de compostagem, e
Isso aí influenciou demais na propriedade. Não existe mais erosão no sítio, em qualquer lugar do sítio não existe mais. E outra coisa, os plantios melhoraram. Água, nós não tínhamos água nem para consumo humano, nem para animal. Hoje em dia, uma realidade, a água é abundância. O clima, é uma maravilha o clima aqui. Parece um clima da região sul, é a Suíça brasileira. E aqui é uma coisa maravilhosa. Eu adoro isso daqui. Fizemos esse sistema, inclusive, para divulgar para a comunidade, para ver se as pessoas gostariam de imitar, de fazer. Mas, infelizmente, não fizeram. Mas ficou muito bom. Eu agradeço profundamente toda a minha ajuda que eu tive, da universidade, dos professores, da Emater, do sindicato, de todas as pessoas que contribuíram para hoje esse sítio ser modelo, não só dentro da região, do município de Areia, mas como também dentro do estado da Paraíba. Como a propriedade do João Batista é muito íngreme, ele capta a água que escorre nas laterais dos terraços, conduzindo a água para pequenas barragens, mantendo a água no interior da propriedade. Com o uso dessas técnicas de manejo e conservação do solo e da água, o produtor reduz os impactos da agricultura no meio ambiente e aumenta a possibilidade de sucesso no semiárido, obtendo maior produtividade mesmo em anos de estiagem. Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Algodão, em Campina Grande, na Paraíba, pelo telefone código de área 83, número 3182-4300. Por e-mail, o endereço é cnpa.sac@embrapa.br. Na internet, www.cnpa.embrapa.br. E o Dia de Campo da TV fica por aqui, mas eu espero te encontrar em breve. Até a próxima. Pessoal, então, esse vídeo aí ficou bem legal porque ele já começou a falar de uma série de técnicas, né, que a gente pode estar utilizando na propriedade. A gente vai começar a falar, como eu disse, na semana que vem. E aí, a gente vai estar detalhando para vocês todas essas técnicas aí. Ele falou de várias coisas, né? Falou de reserva, falou de cobertura vegetal, falou de técnicas aí utilizando plantio direto, terraços, e o último depoimento foi bem legal, né? Que ele faz um depoimento do aumento de produção de água na sua propriedade a partir com o resultado dessas técnicas que ele foi adotando ao longo do tempo, né? E vocês viram ele dizendo, né? Que ele tentou que as pessoas copiassem o que ele fez ali e a resistência do produtor rural, ou seja, não é só aqui, né? E eu trouxe esse vídeo porque, como ele foi feito no Nordeste, que é uma condição bastante difícil para trabalhar, né? Você vê que eles tiveram resultado lá. Imagine outras regiões onde a precipitação não é tão limitante como acontece lá no Nordeste. Então, assim, é um bom exemplo aí de coisas que podem ser feitas e que surtem resultados, né, ao longo do tempo. Bom, vamos agora, então, partir para as nossas dúvidas aqui, começar aqui no chat. Eu vou olhando uma a uma aqui, se eu tiver dúvida, pergunta, a pessoa pode falar, tá? Para a gente seguir uma sequência. Começando aqui com o Érico. Concluindo, entendi que a opção... Não, desculpa, começar lá do início. Edêmio, boa noite, Edêmio, Roberto, sempre presente aí, Érico, Marla também, boa noite, Marla. Érico, na questão sobre salpicamento, uma dúvida. A que se deve o processo de salpicamento e o que ele pode causar no solo das propriedades rurais? Né? Então, vamos lá. O salpicamento, ele acontece com o impacto das gotas de chuva no solo descoberto. Então, ele meio que desagrega o solo. A gente detalhou isso bastante na semana passada. O que ele causa no solo? Ele faz uma reorganização dessas partículas que ele solta
e cria uma capa chamada selamento ou encrustamento superficial. Criada essa capa impede que a água infiltre e aumenta o escoamento superficial, ou seja, é aquilo que nós não queremos. Em tudo que a gente estiver discutindo aqui, que o nosso desejo é que a água de chuva infiltre mais e escoe menos. Se o processo de salpicamento ele faz o contrário, ele impede que a água de chuva infiltre e aumenta o volume de água que escoa a partir de uma chuva. Quando escoa na superfície do solo, causa a erosão, porque ele transporta, além de partículas de solo, matéria orgânica, adubo, inseticidas, agrotóxicos, etc. Tá? Então, é isso que ele causa. Edêmia. Uma excelente noite de saberes. Ok. Valeu, Edêmia. Reginaldo, boa noite a todos. Roberto, alguém sabe trabalhar no Google Agenda? Hoje em dia é uma boa ferramenta, sabe, Roberto? Se você não tem e-mail do Google, faz um e-mail do Google para você, e aí você... o que eu fiz com cada e-mail de vocês? Eu coloquei lá no Google Agenda. Então, quando eu mando a agenda para vocês, quando vocês aceitam, ele automaticamente entra na sua agenda aí do Google. Então, são ferramentas assim, bastante úteis, tá? Mas o ideal mesmo é que você tenha o e-mail do Gmail, porque aí você vai ter não só acesso ao Google Agenda, você vai ter acesso a Drive, né? Esses Drive, né? Que é armazenamento em nuvem, que a gente fala, né? Então, você vai ter acesso a um monte de coisa, um monte de ferramentas da Google aí, que hoje, de fato, ajuda bastante a gente no dia a dia, né? Inclusive, se você tem o e-mail, né, e usa o Gmail, você coloca isso no celular, então fica tudo conectado. Muda no celular, muda no computador, muda tudo, entendeu? Então, você fica assim, conectado, de fato, e aí acaba não se perdendo aí, né? Hoje em dia, eu cheguei a um nível que está tudo no Google Agenda. Se não tiver no Google Agenda, eu acabo me esquecendo. Se não está ali, é porque eu acho que não tem nada para acontecer, tá? Então, fica a sugestão aí para você, Roberto. Érico, de novo. Deve ser impacto de chuva sobre os agregados instáveis. Os agregados do solo. Eles se tornam, né, eles são ali desestabilizados com a ação da chuva. Os agregados foram destruídos, não é que eles foram destruídos, eles foram destorroados, vamos falar assim, porque destruir é como se acabasse com, não é isso. É que você tem um agregado, que são partículas, né, que estão ali do solo, que estão ali coesas pela presença de matéria orgânica, é como se fosse um bolinho ali, daquele que a gente brinca com barro, né? Quando bate a chuva, ela vai, quebra aquela ligação e solta o solo, tá? E então, quando cai a gota da água, há um salpicamento de partículas finas com a água, perfeitamente. Não partículas finas. Quanto maior for o tamanho da gota de chuva, mais ela tem energia para poder provocar esse salpicamento. Tá? Então, chuvas mais intensas, né? A gente observa isso, quando a chuva está muito forte, cai aquelas gotonas, né? Pá, pá, pá. Aquilo ali, se bate num solo descoberto, causa bastante estrago, do ponto de vista da erosão. Tá? Aí continua Érico. Deve-se ao impacto das gotas de chuva sobre os agregados instáveis. Essa frase é a parte da resposta do item A, considerada como correta. Eu marquei a E. Aí eu não vou dizer qual que está certo, porque senão eu vou acabar induzindo aí vocês, mas é só ler direitinho. Teve uma pessoa, deixa eu até que eu lembrei aqui agora, me mandou uma mensagem assim, professor, lá está declive, o senhor botou aclive e essa está errada. Não, aclive e declive tanto faz, gente, porque é um caimento. Eu só mudei a palavra de declive para aclive, mas a situação é o seguinte, se bater chuva ali, o que descer, vai embora. Fala, Roberto. Boa noite, professor. É que foi uma casquinha foi uma pegadinha, foi. Tem que quase que eu caí nessa. Isso aí é só para verificar se estão prestando atenção, né? Mas vamos dizer assim, a gente tem que testar se vocês estão atentos. Mas se tiver dúvida, independente, antes de responder, me perguntem lá que eu respondo dentro dos limites, tá?
É casquinha mesmo, Roberto, tem razão. O Bruno Hentze. Boa noite, Marla. Érico, de novo, Érico. Os agregados do Sol são desintegrados, gerando partículas menores. Perfeito, Érico. É isso mesmo. Então, ocorre o salpicamento com essas partículas menores. É isso aí. Remetente desconhecido. Érico, de novo. Concluindo, entendi que a opção letra A não era a opção correta, e sim, não vi nenhuma opção com resposta. Assim, não vi nenhuma resposta. Na verdade, tem uma resposta certa, sim. Tá? Gente, eu não tiro pergunta que não esteja na apresentação ou que eu não tenha falado aqui. Tá? Então, é só assistir o vídeo com atenção. Lógico que pode ter essas pegadinhas que o Roberto comentou, mas eu não tiro questão da minha cabeça. Eu vou olhando o slide lá e vou formulando as perguntas, tá? Então, assim, realmente é uma coisa... Muitas pegadinhas, né, Marla? Não é pegadinha, faz parte, gente. Qual é a graça? Eu fazer uma pergunta e já dar a resposta direta para vocês. Tem que testar aí, vocês estão atentos, tá? Onde que eu estou mesmo? Tá. Aí o Érico, sim, Marla, sim, ouvindo bem, áudio bom. Nosso evento é pequente, já choveu bem para a gente produzir água até no deserto. Roberto Reis. Fala aí, Roberto, choveu aonde? Não, o tempo tá tão assim, a gente costuma falar que tá tão louco, que essa época tá até mais fria, novembro, normalmente mais quente, e choveu bem esse feriado. Foi por isso que eu fiz a contextualização. Então, Roberto, existe vamos dizer assim, um entendimento errado. Roberto saiu? Não. E período de chuva é o período quente. Nós estamos entrando no período chuvoso. Períodos frios é períodos secos, tá? Assim, de uma maneira geral. Lógico que isso pode variar. Na Amazônia, por exemplo, chove o ano todo, tem período que chove mais, chove menos. Mas, assim, numa média, os períodos de maior temperatura, primavera e verão, são períodos onde o dia é mais longo. Então, você tem mais energia para evaporar a água, formar nuvens e chover. Tá? Então, períodos quentes são períodos de mais chuva. Períodos frios são períodos mais secos. Essa é a regra geral. Tá? Continuando. Roberto Reis, muito bom essa correlação. Pergunta, professor, qual é o melhor material de estudo sobre classe de solo? Então, tem muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, nessa apresentação, nesse slide de hoje, eu coloquei só relativo a esse material aqui, mas eu já baixei bastante material da Embrapa, sobre solos, tem muita coisa, tá? Eu vou baixar o material assim, para vocês terem material de qualidade, e depois eu vou colocar lá no Drive para vocês sobre solos, que, de fato, o entendimento sobre solo, sobre manejo de solo, é muito importante para a conservação de água e solo, tá? Então, depois eu coloco lá para vocês. Tá bom, André? Amarlo. Vicente, se você puder, poste no Drive esse vídeo. Esse vídeo da semana passada. Está tudo no Drive, tá, Marlon? Eu estou fazendo duas coisas. Eu estou colocando os vídeos das aulas, de todas as aulas, no Drive, e estou colocando também na internet, no YouTube. Então, eu sempre coloco lá no grupo. É só você entrar no YouTube, ou baixar do Drive, se quiserem, né? Mas aí você vai ter que baixar, vai dar demora, porque os vídeos são longos. Aqui é mais de hora de gravação. Então, ficam bem longos. Aí enche o computador lá, a memória do computador, daqui a pouco você vai reclamar que o seu computador está muito pesado. Então, basta ver no YouTube. Eu estou colocando lá para vocês, tá? Estou colocando a apresentação no Drive, estou colocando o vídeo no Drive, estou colocando o vídeo no YouTube também. Está tudo lá para vocês, tá? Se vocês tiverem dificuldade, pode me mandar, não no grupo, porque o grupo eu deixo fechado, só abro um período, né? Pode mandar por fora. Vocês têm meu contato lá, pode mandar para o professor. Manda o link aqui, eu mando para vocês. Tá? Patrícia, tem que prestar muita atenção, várias pegadinhas. Isso, Patrícia, com certeza. Estou fazendo um mapa mental para fixar. É bom.
Edêmia. O excesso de cobertura morta no solo, tão perto do plantio, não produz excesso de fungos que podem prejudicar o plantio? Olha, não é comum. Pode ser que uma cultura ou outra mais sensível, vamos dar um exemplo, moranguinho, pode ser que tenha algum problema, tomate. Mas, assim, de uma maneira geral, aquela matéria orgânica, né, estando morta, ela se decompõe ao longo do tempo, né? Ela protege por um período e não vai se decompondo ali. Pode ser que com uma espessura muito grande de matéria orgânica você possa criar ali um ambiente ali para fungos. É possível, Mas eu, sinceramente, eu nunca ouvi relatos sobre isso, tá, Edêmia? Mas é possível, sim. Eu acho que a questão é o bom senso, né? Você deixar aquela cultura. Mano, cultivou milho, aí foi ali, colheu, você não toma o que sobrou ali da palhada do milho, não. Você vem já na entrelinha plantando feijão. E aí aquele resíduo do milho já fica ali para outra cultura, incorporando no solo, deixando ele protegido, incorporando matéria orgânica, por exemplo, tá? É esse tipo de coisa que a gente está se referindo, principalmente. Mas, sim, Vicente colocou muitas pegadinhas, tá? Edêmio, muitas pegadinhas mesmo. Obrigado por colocar no DAI, professor Vicente. Sim, querida. Tainara, um abraço para você e para sua família aí. Mas eu não encontrei o vídeo da semana passada. Coloquei lá. Posso até te mandar o link, mas está tudo lá, tá? Eu acho que eu botei 3 pastinhas. Deixa eu até abrir aqui para vocês, curiosidade. Tem 3 pastinhas lá. Deixa eu compartilhar aqui, só para tirar essa dúvida sua, Marlon. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui, ó, Drive. Estou abrindo para vocês o Drive, né? Aí tem aqui, ó, curso de extensão. Tá vendo? Tem 2 pastas. Uma escrita apresentações, então as 3 apresentações anteriores, a abertura, módulo 1, módulo 2. Então, aqui. Voltei. E a outra pasta é vídeo. Então, aqui estão os vídeos. Agora que eu estou vendo. De fato, eu já sei até o que aconteceu, Marla. Alguém veio aqui e, sem querer, apagou o vídeo. Tá? Mas o vídeo você pode ter acesso lá no YouTube. E depois eu vou voltar a colocar aqui. É porque, às vezes, a pessoa sem querer, entra aqui e apaga. Tá? De fato, apagaram aqui mesmo. Tá? Mas eu vou colocar de novo aqui. Eu tenho ele salvo aqui no meu computador, mas ele está disponível lá no YouTube. Aí eu mando o link para vocês, tá? Então, eu tirei essa dúvida de Marla, tem razão, alguém, sem querer, apagou o vídeo, mas sem problema. Gente, então, oi. Apareceu aqui, quando eu estava acompanhando aqui no Google Drive, apareceu um recado aqui, que quando a pessoa paga, vai para a lixeira. Não tem como retirar da lixeira, não? Então, porque tem restaurar, né? Tem um prazo, né? Tem um prazo de que o Google 30 agora, dias. Por que está acontecendo, Roberto? Muita gente está usando, né, o Google Drive agora, né? E todas essas ferramentas. E aí, eu vou até mudar aqui, ó. Já até achei o vídeo aqui. Eu vou botar lá para vocês, tá? Então, o que está acontecendo? Muita gente está usando o Google Drive. E aí, a Google está começando a limitar, entendeu? Eles estão começando a limitar. Ô Marva, já coloquei o vídeo lá de volta, tá? Já está disponível lá de volta. Vou até mostrar a vocês aqui. São quantos vídeos, professor? 2? São 3, né? O primeiro de abertura, módulo 1, módulo 2. Com o de hoje vai ser o módulo 3. Tá? Tá. Estou botando tudo lá e, repito, estou colocando também na internet.
Professor, depois eu tenho uma última pergunta aqui para fazer. Não, tranquilo. Então, eu só estou mostrando, tá vendo, Marlon? Esse aqui, ó, o cursor aqui, módulo 2, já coloquei lá de volta, tá? Vou voltar aqui. Ok? Ok. Pode perguntar, Roberto. Sobre aquele curso que o senhor indicou aqui para gente, eu acho que é da UENF. Eu não achei o caminho, eu acho aquelas páginas da UENF muito, muito difícil para navegar. Que eu mandei, aquilo ali é do pessoal lá da metodologia. É um curso gratuito aí que eu mandei para vocês. Você Isso, mas não consegui não? achar o local para fazer inscrição. Tá bom, então vou fazer o seguinte. Eu vou depois entrar e vou colocar no grupo lá para vocês, o local certinho, que eu vou entrar em contato com a coordenadora e vou indicar para vocês. São cursos gratuitos, né? A Universidade Estadual do Norte Fluminense aqui. Sim. Tem um curso de metodologia aqui, graduação, engenharia meteorológica. E aí eles oferecem cursos, né? Até para divulgar também o curso, passar conhecimentos. É um pessoal muito bom, viu? Muito competente. A gente tem uma parceria aqui legal com ele. Aí eu vou ver o caminho direitinho e mando para você. Tá, obrigado. Gente, eu acho que por hoje é só. Hoje está mais light. Vou fazer um teste também mais light também. Mas a pegadinha não tem como tirar, não. Tem que deixar as pegadinhas. Botar mais leve. Tá bom? Boa noite a todos e até a semana que vem. Tá bem, boa noite, Vicente. Tudo de bom, viu, gente? Boa noite para todos. Tudo bem para vocês. Isso. Esperar vocês saírem aqui, tá? Um abraço.